Eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, tem bastante assunto pra gente falar nesse giro de notícias, então não esquece de deixar o seu like aí no começo que depois tu vai esquecer. E vamos às informações. Bom, no finalzinho da semana passada, o volante Matheus Jesus foi oferecido ao Vasco. Eu vou falar um pouquinho mais do volante para vocês conhecerem, mas deixa eu dar a informação aqui. Segundo o companheiro Marcos Portuga, do portal Vavel, é um jornalista que tem uma boa credibilidade, inclusive foi ele que deu de primeira a situação do zagueiro Hernando com o Vasco tem interesse nesse jogador. Vários nomes são oferecidos, alguns o Vasco não tem interesse, mas nesse nome aí, inclusive, o Vasco tem interesse. E uma curiosidade, o Matheus Jesus jogou com o Léo Jabá, que inclusive foi apresentado hoje na Vasco TV, então ele tem o interesse de vir ao Vasco e jogar com o seu amigo. E falando um pouco do Matheus Jesus, eu particularmente fico com muito pé atrás com o jogador Andarilho. Como assim, Dieguinho, jogador Andarilho? Vou explicar. Ele tem 23 anos de idade, faz 24 anos mês que vem, agora em abril, e já tem um caminhão de time na carreira. Exemplo, ele é base do Flamengo, saiu da base do Flamengo, foi para Ponte Preta, se destacou, aí foi vendido para Portugal barato, 125 mil euros para o Estoril Praia. Aí do Estoril Praia ele foi emprestado para o Santos, jogou uma temporada no Santos com poucas oportunidades. Voltou para o Estoril Praia, foi emprestado para o Gamba Osaka do Japão, aí voltou para o Estoril Praia, aí do Estoril Praia ele foi emprestado para o Portimonense de Portugal, que inclusive é uma equipe pequena de Portugal que pega muito jogador brasileiro. Aí do Portimonense ele voltou para o Estoril Praia, aí do Estoril Praia ele foi emprestado ao Corinthians. Foi emprestado ao Corinthians, aí também não jogou muito, mas o Corinthians ficou com ele em definitivo. O Corinthians emprestou para o Bragantino na temporada passada ele fez 22 jogos, começou a temporada como titular no Paulistão, fez 12 jogos, aí teve a parada por causa da Covid. Na volta da temporada ele perde espaço, virou reserva e ainda assim, ele fez 10 jogos no Paulistão e 12 no Brasileirão, total de 22 jogos. E ele começou a ter alguns problemas ali de indisciplina. A matéria do Globo Esporte não revelou quais foram esses problemas. O clube chegou a pensar em devolver ele ao Corinthians, mas eles tiveram uma reunião aonde decidiram a permanência dos jogadores. Foi em novembro. Inclusive, o contrato dele foi esticado até fevereiro, quando terminou o Brasileirão. Mas Matheus Jesus não ficou por lá, voltou ao Corinthians e agora foi oferecido ao Vasco. Eu particularmente fico muito com o pé atrás desses jogadores que passam por muitas equipes. Enfim, não vou analisar a qualidade técnica do jogador aqui porque eu não o conheço. Vou até correr atrás de alguns companheiros lá de São Paulo para ver se eu busco um pouco de informação sobre o atleta. Enfim, qualquer novidade sobre o Matheus Jesus, eu informo vocês aqui no canal. Bom, galera, vamos falar agora do atacante Morato. Informação dada agora pelos companheiros do Globoesporte.com. Morato já está no Rio de Janeiro. Inclusive, hoje à tarde, teve lá no CT do Almirante, realizou exames médicos e o Vasco deve estar anunciando de forma oficial a sua contratação ainda esta semana. Estamos gravando aqui no finalzinho da sexta-feira. Há possibilidade do Vasco anunciar ele oficialmente hoje ainda ou amanhã, no mais tardar, domingo. Então, Morato é o novo atacante do Vasco. O jogador tem 28 anos de idade, na última temporada fez 34 jogos pelo Bragantino, marcou 2 gols esses marcados ainda no Campeonato Paulista, não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Iniciou a competição com o treinador Felipe Conceição como titular, mas após a demissão de Felipe Conceição e a chegada do Barbieri, ele acabou perdendo a titularidade, mas era um jogador muito utilizado ao longo da temporada. Ele é um ponta, jogador canhoto, gosta de jogar de perna trocada, igual o Peck.
aberto pelo lado direito, e numa eventual necessidade ele também pode jogar de meia armador. O jogador já está acertado com o Vasco há um bom tempo, mas preferiu tratar primeiro a sua inflamação no pubis. Por ele ter vindo ao Rio de Janeiro, acredito que já está curado a inflamação dele no pubis, e o Vasco agora vai anunciar o jogador de forma oficial. Então o Morato é o 5º reforço do Vasco para a temporada 2021. E aí, o que vocês acham do nome do atacante? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, vamos falar agora de um dos nossos maiores ídolos, o goleiro Barbosa, multicampeão pelo Vasco, é o jogador que mais conquistou títulos com a camisa do Vasco, considerando títulos oficiais e não oficiais, considerando só os títulos oficiais. O Felipe Maestro é o jogador que mais ganhou títulos com a camisa do Vasco. E Barbosa, se estivesse vivo, estaria completando agora no dia 7 de abril 100 anos de idade. E tem um tempinho já do falecimento do Barbosa, e o Vasco está fazendo aí homenagens ao seu grande arqueiro, inclusive considerado o maior goleiro da história. O Vasco lançou uma camisa comemorativa, Barbosa 100, vou colocar para vocês na tela, e fez um ensaio fotográfico com o goleiro Lucão, um goleiro negro também, então muito bacana. Inclusive, durante muito tempo, rolou um preconceito muito forte no Brasil, aonde goleiros negros eram goleiros ruins, e isso perpetuou por muito tempo. Até me lembro de uns 2 anos atrás, o goleiro Jefferson, que foi ídolo do Botafogo, aposentou recentemente, ele comentou que sofreu muito preconceito e teve dificuldade de conseguir se estabelecer numa equipe grande. E o Barbosa foi muito campeão também pela seleção brasileira, ganhou Copa América, ganhou outras competições também, mas devido à falha que ele teve na final da Copa de 50, ficou aí marcado e foi muito injustiçado. O Vasco, de contrapartida, sempre demonstrou um grande carinho e muito orgulho do Barbosa, que casa demais com a história do Vasco, um goleiro negro, um ídolo dessa torcida. Então, parabéns ao Barbosa. Inclusive, o Vasco fez um baita de um mosaico para ele lá em São Januário, ali nas sociais. A ideia era o Vasco utilizar São Januário num próximo jogo e ter esse mosaico lá para poder homenagear o Barbosa, mas devido ao lockdown que começou na cidade do Rio de Janeiro hoje, o Vasco não sabe ainda quando voltará a jogar em São Januário. E por esse motivo não se sabe se vai estar o mosaico lá até o próximo jogo do Vasco. Mas a ideia é pelo menos que esse mosaico fique ali nas sociais até o dia 7 de abril, que é a data do aniversário do jogador. Inclusive, o Museu do Futebol lá em São Paulo está preparando um acervo para poder fazer uma homenagem. Bom, galera, vamos falar agora do atacante Léo Jabá. Ele foi apresentado mais cedo na Vasco TV, recebeu a camisa 7 do Vasco, ficou muito orgulhoso, inclusive revelou que o seu pai é vascaíno, e quando ele recebeu o contato do Vasco, ele fez questão de ligar para o seu pai e não pensou 2 vezes, veio muito para o Vasco, fez tanta questão de vir ao Vasco, que o Vasco não vai precisar pagar os salários dele, o PAOK da Grécia vai pagar o seu salário 100%, e ele vai ficar apenas no Vasco aqui para poder recuperar o seu futebol. E ele se pronunciou nas redes sociais do Vasco dessa seguinte maneira, achei muito bacana a postagem dele, homenageando ao pai. E essa primeira camisa do Vasco, ele tá guardando pro pai dele, que é vascaíno. Confere aí. Muito honrado por receber a camisa 7, que já foi de tantos craques. Essa é pra você, pai. Sei o quanto você ama esse clube. Espero honrar com muita luta esse escudo que carrego no peito. Obrigado, Vasco da Gama. Foco total para deixar tudo em campo. Bom, galera, e para finalizar, 2 informações curtinhas. Para quem gostou da camisa do goleiro Barbosa aí, ela estará à venda nas lojas gigantes da Colina a partir de amanhã. E parte do valor da venda da camisa será destinada à família do goleiro Barbosa. E uma outra informação aqui, vamos falar da Sele Vasco. O Vasco fez uma boa partida contra o Macaé e 4 atletas do Vasco integraram a seleção da rodada do Campeonato Carioca. São os jogadores Andrei, Matias Galarza, Marquinhos Gabriel e Gabriel Peck. Esses 4 atletas integraram a seleção da rodada. O Vasco foi o clube do Rio que mais colocou os jogadores na seleção da rodada.
Bom, rapaziada, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais, eu ainda chego com mais um giro de notícias aqui, com mais informações para vocês. Chegou até aqui no vídeo, dá essa moral, deixa seu like, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e você vai ficar sabendo de tudo que rola no Vascão. Notícias certinhas, bem apuradas, com credibilidade e, claro, a irreverência do Dieguinho e os melhores comentários, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu vou ganhar o Dieguinho, volta mais, tamo junto, valeu! Fui! Alalau. Tava com saudade de fazer isso. Fui!